Conforme eu disse para vocês no início da nossa aula, o livro de Gênesis, ele apresenta a origem de vários assuntos. A origem do universo, ele apresenta a origem do pecado, apresenta a primeira promessa messiânica, a origem das grandes nações, enfim. Para facilitar esse nosso estudo, já que, como eu disse, nós estamos fazendo um estudo panorâmico, eu vou dividir o livro de Gênesis em dois grandes pontos, em duas grandes partes principais. Vamos lá. Bom, a primeira parte, ela vai apresentar o começo da humanidade. Será correspondido dos capítulos 1 ao capítulo 11. E nesse primeiro momento nós temos o autor, Moisés, como nós já conversamos e falamos, apresentando Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. O termo Elohim, que transliterado do hebraico, como nós vimos aí, enfatiza a grandeza e a plenitude desse Deus. E ainda sugere a presença da Trindade. Por quê? Porque a palavra Elohim é plural de Eloá. E Eloá significa Deus, né? Pode ser atribuído também a outros deuses. Mas Elohim é atribuído ao nosso Senhor como soberano e criador de todas as coisas. Ainda neste quadrante, vocês vão perceber que nós temos a entrada do pecado no coração da humanidade e a multiplicação desse pecado e o primeiro julgamento de Deus sobre a humanidade. Apesar de apresentar a entrada do pecado, como nós vimos, apresenta-se também ali no capítulo 3, versículo 15, a promessa divina da redenção, porque o texto apresenta de uma maneira resumida o reino de Deus e o plano da redenção através da descendência da mulher. Tem um pensador, Stanley Ellison, que diz que o texto de Gênesis 3,15 é o João 3,16 do Antigo Testamento. Ainda dentro desta primeira parte, nós temos a continuidade do pecado. Você vai perceber que o pecado ainda continua aflorando. Temos um novo julgamento de Deus, que é o dilúvio. Nós temos a criação, depois a expansão das gerações e nações sobre a face da terra, até a escolha de um homem, do qual todas as famílias seriam benditas, que é a família de Abraão. Mas isso faz parte do segundo momento. Essa segunda parte nós chamaremos de período patriarcal. Ela perfaz, dentro da história de Gênesis, dos capítulos 12 até o final, até o capítulo 50. E aqui você encontra a história que Deus faz com Abraão, a aliança que Deus estabelece com Abraão e com a sua descendência, abençoando em Abraão todas as nações da terra. Aqui é interessante você perceber, do capítulo 12 ao 50, que existe uma preocupação maior agora do autor, Moisés, vamos chamar assim, né? Vamos colocar ali no que nós acreditamos. Então Moisés, ele coloca, aparentemente ele tem uma preocupação agora, não só em colocar fatos mais pontuais, em colocar talvez um pouco mais de veracidade dentro daquilo que ele escreve, mas também com a preocupação de apresentar uma historicidade e também voltar-se um pouco mais à geografia de onde os fatos se passam, daquilo que ele está relatando. Você também pode perceber aí que agora existe algo mais voltado com a cronologia, existe uma preocupação maior com o tempo que se passa, algo que não acontecia lá nos 11 primeiros capítulos. Então, você percebe que existe uma espécie de sistematização desse período patriarcal e também parece que rola uma espécie de processo de seleção, do qual Deus parece que vai afunilando até chegar em Jacó e a sua família. Tá bom? Então, olha só, dividir o livro em duas partes, é importante notar que o autor, e que o livro por si só, também vai, de certa forma, se autodividir. Então é aí que entra aqui a defesa daquela teoria que eu comentei com vocês, que Moisés possivelmente se baseou em outros documentos. Esses documentos são tratados dentro do texto bíblico como as gerações de. No hebraico é uma palavra só, que é o toledot, que vai o quê? Induzir as seções que nós temos dentro do livro de Gênesis, que são essas
que vocês verão agora. Geração do céu e da terra. Geração de Adão. Geração de Noé. Geração dos filhos de Noé. Geração de Sem. Geração de Terá. Geração de Ismael. Geração de Isaque. Geração de Esaú. E finalizando, geração de Jacó. Então deu para você perceber aí que são vários documentos que são apresentados, relatados ali no livro de Gênesis. Eles não têm uma importância menor, muitas pessoas às vezes até pulam essa parte. Eu ouvi muitas pessoas dizer, eu não gosto de ler as gerações, mas são importantes. Por quê? Porque elas mostram as subdivisões que existem dentro do livro de Gênesis. Tá ok? Então, gente, ficamos por aqui nessa aula. Espero ter aguçado um pouquinho da sua curiosidade e eu vou deixar para vocês aí agora um momento para que vocês possam compartilhar as suas dúvidas. Nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente. Vocês vão entrar agora no e-mail que está aqui já relacionado embaixo, vocês já estão vendo aí, ou também podem entrar pelo Instagram e podemos conversar durante essa semana, compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo ou descobrindo, porque eu também quero aprender com você. E vamos conversar bastante. Então, esses dois canais aqui estão abertos, o e-mail e o Instagram, voltado exatamente para essas dúvidas que nós estamos levantando e procuraremos, obviamente, esclarecer, desde que Deus nos dê a graça. Até mais!